Olá, eu sou Carla Aparecida e neste vídeo eu quero te falar que é possível sim você viver uma vida de paz, tranquilidade, saudável, se conectando com aquilo que você deseja, a sua casa própria, o seu carro, as suas relações, com a sua família, os seus bons relacionamentos com o trabalho desejado, realizando seu desejo e seus sonhos. Eu vim para te falar que é possível sim você viver essa vida aí que você deseja, que para você é a sua vida dos sonhos. Eu sei, isso pode parecer besteira que eu tô falando, mas eu também pensaria nisso, eu também imaginaria que seria besteira isso que eu tô falando aqui, quando eu estava lá no fundo do poço, onde eu já estive um dia, cheia de dívidas, cheia de medo, de incerteza, de preocupação, problema no trabalho, problema pessoal, aquele problema, aquele medo de você perder alguma coisa, né? Eu tive neste lugar. Eu estive um dia no fundo do poço, onde eu não conseguia realizar nada, onde eu não conseguia ser feliz com aquilo que eu tinha, com a família, ser feliz com o trabalho, ser feliz com aquilo que eu estava fazendo. E a vida parecia que dava 2 passos para frente e 10 passos para trás. A vida só caminhou para frente, só começou a melhorar, só começou a mudar quando eu aprendi a dominar as minhas emoções. Eram as minhas emoções que estavam me dominando, me cegando os olhos para ver aquilo que realmente eu deveria fazer para sair daquelas situações. Então, eu aprendi a dominar as minhas emoções para conseguir enxergar, para conseguir resolver, para conseguir sair lá do fundo daquele poço que era ali aquele monte de dívida e aquele monte de problemas que eu estava um dia. Quantas vezes você já perdeu noite de sono, chorando, pensando naquilo, Pensando aí neste problema que você está vivendo, pensando na situação, seja familiar, seja no trabalho, seja as dívidas, Quantas vezes você não já ficou reclamando, falando com a sua família, falando com as pessoas, gritando, pedindo, pelo amor de Deus, me ajude. Quantas vezes você já conversou, tentou conversar com a pessoa e sempre sem resultado, Com aquela pessoa que estava ali causando aquele problema. Quantas vezes você não já tentou pegar empréstimo para solucionar questões de dívidas e só virou uma bola de neve? Quantas vezes você já tentou de tudo para viver uma vida tranquila, para deitar na cama e dormir uma noite sem se preocupar com aquilo que está aí na sua cabeça? Quantas vezes você não já desejou que aquela pessoa te ligasse, que aquela pessoa se importasse com você, que aquela pessoa te respeitasse e nada aconteceu? Quantas vezes você já até ajoelhou, fez oração, fez pedido, fez estratégia, técnicas da lei da atração e nada deu certo? E depois de várias tentativas, você chegou ao fundo do poço. Você chegou a uma situação que pode dizer assim, eu já não sei mais o que fazer. Eu já estive nesse lugar. Eu já estive nessa situação de não saber mais o que fazer, de sentir mesmo no fundo do poço. E foi quando eu comecei a usar estratégias da lei da atração que eu já conhecia, eu já dominava a lei da atração, eu já conseguia atrair coisas para a minha vida, mas não conseguia fazer isso sempre. Muitas vezes não dava certo, porque as minhas emoções diante das situações que estavam na minha vida, ainda que precisavam ser mudadas, as minhas emoções não permitia que eu conseguia pensar positivo, ser uma pessoa positiva, ter fé que aquilo ia dar certo, acreditar que Deus ia resolver o meu problema. Eu não conseguia ter fé. E é por isso que eu ficava triste, e é por isso que eu ficava depressiva, ansiosa, por isso que eu ficava chorando, porque as minhas emoções, com a preocupação daquilo que estava na minha vida, me dominava. Ela me dominava. Muitas vezes eu falava, eu não vou falar tal coisa quando aquela pessoa falar aquilo, e às vezes eu explodia. Muitas vezes eu falava, eu não vou reclamar, eu não vou chorar, eu não vou comentar aquele assunto, mas quando eu via que não, eu já estava comentando, já estava pensando, já estava chorando. As minhas emoções me dominavam e fazia eu ter essas reações. E o que acontecia todas as vezes que eu tinha essa reação de tristeza, de angústia, de medo, de sentimento de incapacidade, aquilo aumentava como se fosse uma bola de neve, cada vez maior na minha vida.
E por que as minhas emoções vinham assim e me dominava? Porque o nosso inconsciente, o nosso cérebro, ele faz ali um caminho neural. Este caminho neural que nos mantém vivo, porque a intenção do cérebro é nos manter vivo e economizar energia. Então ele faz um caminho neural, sabe que você tem essas reações quando acontece essas questões na sua vida, e é por isso que todas as vezes que acontecia algo, eu vinha com aquela emoção de tristeza, de incapacidade, ou agressividade nas palavras, ou recuava, né? Ficava calado, ficava ali remoendo aquilo por dentro, acabando comigo, né? Com a minha autoestima, acabando com a minha alegria. Por quê? Porque o meu cérebro fez aquele caminho neural de emoções negativas. E quando eu aprendi a limpar e a dominar as minhas emoções de uma forma consciente, tudo começou a mudar na minha vida. As coisas começaram a acontecer. E aquilo que eu falei com você, que pode ser besteira, que eu estou te falando, começou a acontecer. Os acontecimentos ruins começaram a dar lugar aos bons acontecimentos. E as coisas começaram a caminhar de um jeito positivo, que me trouxe felicidade, que me trouxe satisfação, que me trouxe alegria. Ao dominar as minhas emoções, eu consegui viver a vida que eu idealizava, que eu sim desejava, que eu queria, né? Que era ter a minha faculdade na época, que estava cheia de dívida da minha faculdade. Eu consegui pagar toda a faculdade, eu consegui ainda realizar viagens internacionais, porque o dinheiro veio com facilidade, eu consegui mudar meu horário de trabalho, depois eu consegui obter uma loja, né, que me trouxe muito dinheiro, que me trouxe muita alegria. Então as coisas começaram a caminhar de um jeito mais positivo quando eu mudei a minha emoção, quando eu aprendi a dominar as minhas emoções. E eu não só aprendi, como eu ensino pessoas também a fazerem isso e dá muito certo. Pessoas que estão aprendendo junto comigo a dominar também as suas emoções e a vida começando a caminhar de um jeito mais tranquilo, de um jeito mais feliz, mais satisfatório, com mais confiança, com mais alegria, acertando melhor aquilo que você deseja, né? Acertando melhor nas escolhas, acertando melhor nas falas, acertando melhor nos investimentos, né? E a vida caminha de um jeito mais calmo, mais tranquilo, mais feliz, quando você aprende a dominar as suas emoções. Como? Limpando ali as emoções negativas, aquela que você vem obtendo, né, desde a sua infância, com as suas experiências de vida, aquelas partes negativas que você teve ali, o cérebro fez aquele caminho neural e toda vez que você tem algo parecido na sua vida, ele te traz esta emoção. Então essa emoção faz você atrair mais coisas negativas. E é por isso que é necessário você limpar e reprogramar as suas emoções, né, de forma 100% consciente, no momento presente. E isso é possível, foi o que eu fiz com a minha vida e você pode fazer também com a sua vida. E aí, quando você aprende a dominar as suas emoções, é a mesma coisa de você falar, sou eu quem manda aqui. Sou eu quem mando nas minhas emoções. Eu penso desse jeito, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer acontecer. E aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo vai acontecer, porque sou eu quem manda aqui. Talvez você seja como eu, né? Eu era uma pessoa que julgava que estava fazendo tudo correto, pensava positivo, fazia oração, fazia estratégia, fazia aquele monte de coisa para poder atrair aquilo que eu queria, para me conectar com aquilo que eu queria, né? Eu ia à igreja, eu dava dízimo, eu ajudava as pessoas, eu era uma pessoa agradável para todo mundo, sempre dizia sim para todo mundo, né? Sofria com os sofridos e me alegrava com aquelas pessoas que eram felizes, que eram alegres. Eu fazia sempre isso, mas chegou uma fase da minha vida que eu percebi que eu fazia coisas boas, mas a minha vida não caminhava, não ia para frente. Parece que todo mundo passava, né? Todo mundo avançava, os meus amigos, a minha família, pessoas iam avançando na felicidade, naquilo que queria, nos estudos, comprava aquilo que desejava, viajava, e a minha vida não saía do lugar. Eu estava sempre fazendo as mesmas coisas. E muitas vezes eu estava sempre reclamando que as mesmas coisas que eu tentava fazer, como um concurso, como um investimento, mesma coisa, um trabalho, né? Eu mudava de trabalho e os problemas eram o mesmo. Eu mudava, né, às vezes, o relacionamento, as amizades, os problemas eram sempre os mesmos. Eu estava sempre sentindo a mesma emoção negativa, o mesmo sentimento de incapacidade, o mesmo sentimento de, poxa, por que a vida dele é melhor do que a minha? Por que ele consegue e eu não? Por que a vida das pessoas avançam para frente em relacionamentos, em compras, em viagem, em realizações? E por mais que eu me esforce, a minha vida continuava no mesmo lugar. E são essas tentativas frustradas
que nos deita ao fundo do poço, que nos deixa abaixo, que nos deixa com aquela sensação de que eu já fiz tudo e nada dá certo. Já tentei tudo e nada dá certo. E aí eu só tenho medo do amanhã, medo do que pode acontecer com meus filhos, medo de ser abandonada, medo de não dar certo, né, aquilo que eu estou tentando, medo de ser mandada embora do meu trabalho, né? O que resta é o medo. E quanto mais medo a pessoa vai ter, medo em relação à vida dela, medo em relação à família, tudo que ela está fazendo, e ainda o medo daquilo que está acontecendo ao redor, né? Porque quanto mais medo a gente tem, mais coisas que vai nos fazer sentir medo passa por acontecer, né? E isso é incrível, é um imã, né? É uma situação negativa que vai atraindo outra. E isso faz com que ficamos o quê? Doentes, tristes, amargurados. E é mesmo aquela sensação de fundo do poço. Peguei essa sensação de fundo do poço quando eu estava fazendo a minha faculdade, eu tinha ali uma verba para fazer minha faculdade na melhor escola, que foi uma faculdade que eu desejei fazer, e eu ganhei a verba para fazer, na melhor faculdade de Serviço Social do Espírito Santo, que foi a Faculdade Salesiana. Então, eu ganhava a verba. E aí chegou um dia, eu perdi aquela verba da minha faculdade. E o meu salário era pouquinho, meu salário não dava para pagar a mensalidade da faculdade. E nessa época, a minha emoção, ela veio com tudo negativa, né? Eu entrei em um desespero emocional, onde tudo começou a dar errado na minha vida. No meu trabalho as coisas começaram a dar errado, era briga, era fofoca, era problema, aquela sensação de não querer mais trabalhar, parecia que estava indo para a forca todos os dias. Isso começou a acontecer quando eu perdi a verba da minha faculdade, que aquilo veio tudo como uma bola de neve, porque eu comecei a ter medo de perder minha faculdade, eu comecei a ter medo de não conseguir concluir a faculdade porque o meu salário não dava, eu comecei a reclamar, a falar com o outro, a tentar pegar empréstimo, né? Eu peguei empréstimo, aquilo foi uma bola de neve, aquilo piorou ainda mais, e as coisas só foram piorando também na minha saúde, eu já não conseguia dormir, tava ali com aquela baixa autoestima, né? E claro, como eu estava na faculdade, as coisas começaram a ficar pior também nas minhas notas, né? E foi aí que eu aprendi que eu precisava melhorar a minha emoção, melhorar os meus pensamentos, melhorar os meus sentimentos. E foi quando eu comecei a fazer aquilo que eu estou falando para você agora. Se calhar você pode estar aí com algo parecido, com um problema parecido. E quando você aprende a melhorar, né? Porque no início a gente melhora a nossa emoção, a gente passa a ter mais confiança, a gente passa a acreditar, porque é a única coisa que nos resta, acreditar. E às vezes a gente pede tanto uma solução e Deus manda a solução, mas o que acontece? Estamos tão mergulhados no negativo, na preocupação, no medo, que nós olhamos aquilo que Deus está mandando, né? Aquela solução, e deixamos ela passar despercebido. Não damos atenção. Naquela época não foi isso que eu fiz. Eu, se calhar, tinha perdido várias oportunidades, porque foram mesmo muita noite de choro. Foi mesmo muitas vezes pedindo a Deus, me dê a solução. Ele deve ter me dado infinitas soluções, mas uma delas eu agarrei. Uma delas eu agarrei, que foi aprender como cuidar das minhas emoções para a minha vida melhorar, para as coisas começarem a dar certo. E aí que eu entendi que eu atraía as situações para minha vida. E tudo que eu queria era atrair dinheiro naquela época. Tudo que eu queria era atrair dinheiro. E eu consegui atrair dinheiro. Através daquilo que eu aprendi, eu consegui atrair dinheiro, eu consegui pagar a faculdade, as coisas começaram a dar certo na minha vida. E eu ganhei muito mais, não foi só dinheiro. No meu trabalho, eu consegui avançar de cargo, consegui mudar de horário, comecei a ganhar mais dinheiro. Na minha escola, as coisas começaram, eu tive a oportunidade de gastar menos passagem, menos material escolar,
passei a ter ajuda das pessoas ao meu redor, tive a intuição, ou a ideia, ou a oportunidade, que foi mais uma ideia que Deus me deu, mais uma intuição que Deus me deu de vender produto de beleza, e através dessas coisas o dinheiro foi crescendo e eu fui dando conta de pagar a minha faculdade. Eu concluí a minha faculdade de serviço social em 2011, né? E de lá para cá eu fui aprendendo cada vez mais como que eu poderia fazer isso, como que é você melhorar a sua vida, melhorar as coisas que estão acontecendo ao seu redor através da sua emoção, através de quem você é, através da sua autoestima, através da sua confiança, através do seu amor próprio, através daquilo que você coloca o seu foco para o que você quer fazer. Hoje você pode também treinar, dominar as suas emoções, assim como eu aprendi a dominar as minhas emoções, e quem me segue sabe o quanto eu venho realizando, o quanto eu venho ensinando sobre o que você deve fazer, como você deve atrair aquilo que você deseja. E quando você aprende a dominar as suas emoções, você consegue atrair situações com mais facilidade, você consegue consegue manter os pensamentos positivos, porque sim, só é possível manter o pensamento positivo quando você consegue dominar as suas emoções. E aí, se calhar, você também está aí tentando lei da atração, tentando resolver problema, tentando pegar empréstimo, tentando fazer uma coisa e outra, tentando conversar com pessoas e nada dá certo. Por quê? As suas emoções está trazendo você para situações negativas ao seu redor. O teu inconsciente, ele fez ali aquele caminho neural e ele sabe quem é você todos os momentos da sua vida. Então, por isso, muitas vezes você não consegue dominar as suas emoções e sente medo, e sente raiva, e às vezes é agressivo, né? Às vezes se sente incapaz, e isso faz com que mais situações negativas aconteçam na sua vida, né? Então, quando você aprende a dominar as suas emoções, é a mesma coisa que você reprogramar este caminho neural aí que o teu inconsciente fez sobre quem você é, e aí você reprograma e consegue viver a vida que você deseja, consegue estar nos locais, nos lugares, consegue atrair situações que você deseja para a sua vida através do domínio das suas emoções. E você pode treinar, dominar as suas emoções em um treinamento que eu preparei 100% gratuito, que se chama Dominando as Emoções com a Gratidão. Nesse treinamento eu vou te ensinar como você vai dominar as suas emoções, como você vai desprogramar as emoções negativas e se conectar com emoções positivas, ou seja, atraindo situações positivas para a sua vida. Então, se você quer fazer parte desse treinamento, eu vou deixar aqui o link nesse vídeo, na descrição desse vídeo, para você já entrar para o grupo, porque é o grupo do WhatsApp onde eu vou estar colocando todas as informações para você fazer parte dessa semana dominando as emoções com a gratidão. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando, né? Vou fazer uma semana, oferecer 100% gratuito essa semana sobre domínio das emoções. Por quê? Foi o que eu aprendi ao longo de muitos anos, né? Ao longo aí de 15 anos, 16 anos praticando a lei da atração, praticando limpeza energética. Ao longo desse tempo todo, eu fui entendendo cada vez mais, e quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia, mais eu aplicava, mais as coisas começavam a acontecer de forma positiva na minha vida. Eu hoje moro na Europa, tenho uma vida próspera, saudável, abundante, feliz. Se eu quisesse, eu poderia ficar parte do meu dia aqui, ou o dia todo, assistindo novela portuguesa, novela do Brasil, que passa aqui também, né? Estaria ali só cuidando do meu filho, vivendo a minha vida, né, na minha família. Mas fazer isso que eu estou fazendo, partilhar com as pessoas aquilo que eu aprendi, faz parte da minha missão de vida. Porque eu entendi que quanto mais eu partilho isso, melhor a minha vida fica. Quanto mais eu ensino pessoas a cuidar das suas emoções, a viver a vida que ela deseja, a atrair paz, confiança, segurança, alegria, saúde, né? Quem me segue aqui sabe um monte de coisa que eu venho partilhando, que eu venho ensinando a curar as suas emoções, a dominar as suas emoções, a atrair aquilo que você deseja, a se tornar uma pessoa mais positiva.
Quanto mais eu ensino, mais a minha vida melhora, mais a minha vida avança, mais eu coloco em prática aquilo que eu aprendi, né? E isso faz parte da minha missão de vida. Contribuir para o máximo de pessoas, para que elas mudem a vida dela também, assim como eu mudei a minha, porque eu estava mesmo no fundo do poço. Aquela sensação que a morte seria a solução. Pois bem, eu estava lá, foi lá que eu estive. E aí foi quando eu comecei a entender sobre tudo isso, a entender sobre as nossas emoções, né? E é claro, o caminho se faz caminhando, como você me fala. Quanto mais eu fui vivendo, mais eu fui ensinando, mais eu fui aprendendo, melhor minha vida foi ficando. E é por isso que eu estou trazendo para você uma semana para você aprender a dominar as suas emoções e se conectar com aquilo que você quer de uma forma tranquila, de uma forma feliz, de uma forma saudável, com satisfação, conseguir deitar ali no travesseiro e dormir a noite tranquila, sem se preocupar com aquilo que está acontecendo na sua vida. Ou seja, independente daquilo que está acontecendo ao seu redor, você pode ser uma pessoa feliz, pode ser uma pessoa saudável, pode ser uma pessoa realizadora, satisfeita com as coisas que você está fazendo, satisfeita com a sua vida, satisfeita com as suas escolhas. Você pode sim, quando você aprende a dominar as suas emoções. Então, carrega já nesse link, porque as vagas são limitadas, ok? Eu quero ajudar o máximo de pessoas, mas não consigo ajudar todo mundo ao mesmo tempo. Então, as vagas são limitadas. Carrega aqui neste link, entra para o grupo e eu te aguardo lá do outro lado.